Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula da nossa jornada bíblica, semana em que estamos falando sobre as guerras espirituais. E eu quero feliz de nós estarmos aqui juntos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, sua família, e que o conhecimento e a revelação de Deus venha na nossa direção nessa manhã em nome de Jesus. Muitos de nós já estávamos na oração das 6 horas da manhã, que tem todos os dias na igreja El Shaddai, e é muito bom a gente poder compartilhar desse tempo de oração, né? Uma das bases da vida cristã, e muito claro na Bíblia, é a vida de oração, né? Jesus, como exemplo para nós, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de relacionamento com Deus, na intimidade. Tem uma passagem linda em que Jesus ele é inquirido sobre a morte de Lázaro, de que Lázaro estaria vivo se ele não tivesse ausente. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aí ele chega diante do túmulo, manda rolar a pedra, e ele diz assim, obrigado, Pai, porque o Senhor tem me ouvido. Ou sempre tem me ouvido em outras traduções. O que é isso? É a certeza daqueles que têm um relacionamento com Deus, que sabem que Deus os ouve, que sabem que Deus fala com eles, que sabem que Deus está presente no relacionamento diário. Isso é lindo, não é verdade? Então, muito obrigado por você estar aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos sendo ministrados sobre as guerras bíblicas, que é uma continuidade do tema Batalha Espiritual que começou na semana passada, mas era tanta coisa para a gente aprender a respeito das armas, da hierarquia, da forma como lutar, as armas terrenas, as armas espirituais, que acabou estendendo e a gente está aprendendo muito. Tivemos na segunda-feira a ministração sobre a guerra do grande eu sou, a respeito da vida de Jó. Nós começamos falando de uma guerra pessoal. Lembre-se e entenda que as guerras não são só aquelas batalhas de exércitos um contra os outros, mas existem guerras pessoais, verdadeiras batalhas que enfrentamos nas nossas vidas e que precisamos usar as armas corretas, ter a postura correta, ter a linguagem correta para poder vencer e para poder viver aquilo que Deus tem como despojo em cada guerra. Lembre-se e guarde no seu coração que cada guerra gera despojos, ok? Cada guerra vencida tem uma recompensa. Despojos nada mais são, né, os despojos do que as recompensas da guerra vencida, amém? Aquele que perde a guerra, ele tem os seus despojos tomados. Aquele que vence a guerra toma os despojos para si. Você sabe que uma das coisas que fez o reino do rei Davi, né, em Israel ser muito forte, muito poderoso, foi que ele venceu 99% das guerras que ele participou. Então, conforme ele vencia as guerras, ele ia tomando os despojos dos inimigos e isso ia gerando riquezas para o reino dele. E quando ele entregou esse reino para Salomão, já era um reino muito rico. E aí Salomão, de forma sábia, porque recebeu essa sabedoria de Deus, reinou em paz. Porém, através da sabedoria, Deus nos mostra que gera muito mais riquezas do que as próprias guerras. Amém? Então, vão ter guerras que você vai vencer pela sabedoria que Deus te dá. E essa sabedoria vai gerar não só vitória na guerra, mas riquezas para você, em nome de Jesus. Quantos recebem aí? Então digam, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Então vamos dar sequência. Falamos sobre a guerra do grande eu sou e hoje nós vamos falar sobre a guerra das pragas. O segundo tipo de guerra que Deus tem para nos ensinar. Não o segundo tipo de guerra, mas através dessa guerra descrita na palavra de Deus também, nós vamos ver situações interessantes quando enfrentamos uma guerra. Amém? E é lógico que não tem como falar de praga sem falar de Moisés, sem falar do Egito, sem falar a respeito desse relacionamento
Moisés com Faraó, ok? Então, só para dar uma introdução bem rápida, porque tem bastante coisa para a gente falar nessa aula, os capítulos de 1 a 4 de Êxodo, o que eles fazem? Eles contam a vida de Moisés, seu nascimento, tinha um propósito já de vida para o seu nascimento, por que ele foi poupado, a criação dele no Egito, seu crime, porque ele acabou assassinando um egípcio para defender um hebreu, né? O seu exílio, aí ele foge para o deserto, se casa, vive lá na terra de Midian, junto com um sacerdote e as suas filhas, se casa com uma dessas suas filhas, até o momento em que ele tem um encontro com Deus, numa sarça ardente. Você conhece toda essa história virou novela, filme, seriado, história em quadrinho, é uma das histórias bíblicas mais conhecidas, mais comentadas de todo. E até aí nós vemos a vida de uma pessoa que enfrentou rejeição, porque foi criado numa casa que não é dos seus pais, enfrentou problemas de alma, enfrentou problemas de temperamento, isso levou a matar uma pessoa, cometeu falhas, cometeu erros, foi na sua vida de uma forma muito marcado na sua alma, depois esqueceu tudo isso, vivendo anos numa nova vida, se casou, constituiu família, teve filhos, tudo isso, uma vida, entre aspas, apesar das dores, das dificuldades, uma vida normal, viveu lá uma vida normal, ok? Até o momento em que ele tem um encontro com Deus, Deus aparece a ele, Deus fala, Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Deus que ouvi a aflição do meu povo lá no Egito, que há mais de 400 anos está escravizado, e você viu isso de perto, Moisés, e eu decidi entrar em guerra contra o Egito, para libertar o meu povo. Eu vou libertar o meu povo através de uma guerra, através de poder. Nós vamos ter que ir diante de Faraó e pedir para que aquele povo seja liberto. E eu vou respaldar você com os meus sinais, com os meus prodígios, meus milagres, minhas maravilhas e tal. E aí Moisés tenta, você sabe disso, tenta dissuadir Deus disso, Êxodo capítulo 2 e 3, né? Não, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho eloquência para falar, Faraó não vai me ouvir, o povo não vai me ouvir. E Deus convence Moisés, dando a ele sinais claros de que seria com ele. Ele tenta dissuadir de novo, eu não sei falar. Aí Moisés fala, não, você não tem um irmão que é Arão, o levita, porque eles eram da tribo de Levi, né? Arão e Moisés eram da tribo de Levi, filhos de Anrão e Joquebede. E aí ele diz, seu irmão não é levita, ele sabe falar, ele é eloquente nas palavras, então ele vai falar no teu lugar, então vamos. E aí Moisés aceita deixar com que aquele propósito de Deus se cumpra na sua vida. E o que acontece? Moisés volta para o Egito, encontra Arão no caminho, fala o que Deus falou, Arão recebe aquela incumbência também de ser o porta-voz, de ser o profeta, e aí eles vão até Faraó e dizem, Faraó, o Deus dos meus pais se apresentou a mim no deserto e disse para que você deixe o meu povo ir, para que o meu povo vá ao deserto, para que o povo de Deus vá ao deserto e lá possa sacrificar e louvar ao Senhor, e adorar ao Senhor, e buscar ao Senhor no monte, né? E nessa hora, Faraó nega o pedido e contra-ataca, sobrecarregando o povo de trabalho e preocupação. Eu lembro até de uma ministração do apóstolo Fábio, que depois se repetiu algumas vezes, mas a primeira vez que eu ouvi essa ministração, ela foi muito forte, muito poderosa no meu coração, que diz assim, que todas as vezes que o povo de Deus decide buscar o Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor, ter relacionamento mais intenso com o Senhor, um dos contra-ataques do inimigo é sobrecarregar o povo de preocupação e de trabalho, é dar trabalho para o povo. Então o que acontece? Eles eram escravos, eles faziam tijolos, faziam as construções, e os egípcios forneciam a palha
para a feitura daqueles tijolos, que era feito de barro e de palha. E aí o que acontece? Faraó tira os egípcios de colocarem a palha. E aí os hebreus tinham que recolher a palha e ao mesmo tempo fazer os tijolos e manter a produção. Amém? Queridos, está dando umas pausas no vídeo aqui, eu não sei se é a minha internet, a princípio ela está tá boa aqui, tá voltando, tá? Mas se tiver alguma pausinha aí, persevera, porque vai continuar. E depois esse vídeo vai ficar gravado também, amém? E aí o que acontece? Ele aumentou o trabalho, aumentou a preocupação, e isso fez com que o povo desanimasse. Então, inicialmente, o inimigo já contra-ataca nessa guerra, contra-ataca nesse momento, ok? E o povo fica sobrecarregado. E aí começa a guerra. Começa a guerra. Porque Moisés vai diante de Deus e fala assim: Senhor, o Senhor me trouxe lá do deserto para cá para fazer o povo sofrer, para fazer o povo se sobrecarregar de trabalho, eles não vão crer na minha palavra. Faraó endureceu o coração, Faraó não quis saber. Veja só. E aí, Deus reveste Moisés de autoridade. Autoridade. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 7, versículo de 1 a 3. Êxodo 7, de 1 a 3. Lembra do revestimento de autoridade para entrar numa guerra? Lembra disso? Mateus 28, 18 diz isso. Lucas 10, 19. Eis que toda autoridade me foi dada. Eu tenho vos dado autoridade para pisar em serpente e escorpião. Então, a primeira coisa que Deus faz com Moisés é revestir ele de autoridade. Êxodo 7, de 1 a 3 diz assim: Então o Senhor lhe respondeu: Eis que te encherei com o poder de Deus perante o Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão será teu porta-voz junto a Faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. Tem algumas traduções que diz assim: eis que você, Moisés, será como Deus para Faraó. É até um termo, uma tradução até forte demais, né? Como é que Deus faz com que outro seja como Deus, se ele é o único Deus e ele não divide a glória dele com ninguém, né? Na verdade, Faraó, queridos, se considerava Deus na terra, né? Ele era o próprio Deus encarnado. E Deus fala: ó Moisés, eu te colocarei num nível em que Faraó perceba que eu sou contigo. E na tradução que eu gosto de usar, que é a King James, diz: eu te encherei com o meu poder, o poder de Deus perante Faraó. Então o que a gente vê nessa hora? Deus respaldando Moisés com a autoridade que ele precisava. Eu estarei contigo, eu sou contigo, toda autoridade eu te dou agora. Amém? Então é Deus falando que seria com ele, dando força para ele. Faraó não conhecia um Deus invisível. Faraó conhecia Deus de imagens, deuses de imagem. O Egito tinha milhares de deuses, de imagens. Eles não conheciam um Deus invisível. Então, quando Moisés se apresenta diante de Faraó e fala assim: o Deus dos meus pais me apresentou a mim, o Faraó fala assim: mas que Deus é esse? Que eu sou é esse? Que grande eu sou é esse? Que Deus é esse que eu não conheço? Eu não vou deixar teu povo ir. Você vai ver, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, ok? Então, agora tem aquela sensação, falando assim: pô, então Deus endurece o coração de Faraó? Não, mas só se ele amoleceu o coração de Faraó. Na verdade, a primeira vez que Moisés e Arão se apresentam, Deus não tinha endurecido o coração de Faraó. Faraó mesmo endurece o seu coração. Faraó mesmo fecha o seu coração. Olha só o que está escrito em Êxodo 5, capítulo 2. Replicou o Faraó: quem é Yahvé?
quem é o eu sou, quem é Adonai, quem é esse Deus que você está falando, para que eu ouça sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam da minha terra. Então veja só, em Êxodo 5, Faraó diz assim, eu não conheço esse Deus e eu não vou deixar o povo partir. Aí em Êxodo 7, que foi o primeiro texto que nós lemos, aí sim, Deus diz, bom, já que Faraó vai endurecer, eu mesmo vou fazer com que ele seja endurecido para que o povo de Deus não saia do deserto. Então entenda que Deus, ele só endurece o coração de Faraó porque Faraó tem uma postura irreverente, soberba, arrogante diante de Deus. Ok? Romanos 9,14, eu quero que você anote bem esse texto, porque nós vamos falar dele mais para frente em outros estudos da jornada bíblica. Romanos 9,14 diz assim, né? Apóstolo Paulo dizendo aos romanos, que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Acaso Deus não é injusto? De modo algum. Porquanto ele declara para Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Ele está falando, o apóstolo Paulo está falando exatamente dessa passagem. Se depois você continuar lendo, versículos 15 e diante, diz que ele mesmo levantou Faraó para esse propósito, para mostrar o poder dele diante da terra. Amém? Mas esse coração só foi endurecido primeiro porque o próprio Faraó se colocou numa postura. Ele fala, eu não conheço esse Deus, eu não vou liberar povo nenhum, eu sou Deus na terra, eu sou o Senhor na terra. Faraó se considerava, né, filho de Osíris e Íris, o próprio Deus encarnado. E aí ele se coloca nessa postura. E aí Deus falou, então tudo bem, já que ele não vai liberar, eu mesmo vou endurecer o coração dele para mostrar na terra do Egito, em toda a terra, que eu sou Deus. Ok? E aí o que acontece? Moisés volta para a presença de Faraó e diz, deixa o meu povo ir, não deixa. Então você vai ver os sinais de Deus. E joga o cajado dele, você conhece essa, Arão, na verdade, joga ali a vara, e a vara de Arão se transforma numa serpente. E aí o que acontece? Olha só, o inimigo nessa hora equipara as forças. Lembra que Moisés, ele recebe o respaldo de Deus, fala, ó, vai porque eu estou te respaldando, você tem a minha autoridade. Então Moisés se enche de ânimo. E muitas vezes nas nossas guerras, Deus vem e fala, ó, pode ir que eu sou contigo. Falou para Josué, falou para Moisés, Jesus fala para nós, vide, toda autoridade me foi dada, então vai. E aí a gente recebe essa autoridade, a gente recebe esse ânimo, e o que a gente faz? Agora eu vou entrar nessa guerra, eu vou entrar nessa batalha, porque Deus é comigo. Ele diz que eu pisarei em serpentes e escorpiões, ele diz que nenhum mal me causará dano, e a gente começa a ficar corajoso, e a gente começa a ficar, como é que se diz? Forte por dentro, e fala assim, agora eu vou vencer essa guerra. Só que, lembre-se, estamos numa guerra, temos um inimigo, temos um adversário que não quer perder a guerra, que não quer a influência nessa guerra. E o que ele faz aqui é um ensino que Deus já nos dá para a gente ficar atento. Ele vem equipar as forças. Ele vem equipar as forças. Arão joga a vara se transforma numa serpente ali, aos olhos de todo mundo. E aí, Êxodo 7, capítulo 11, veja só o que acontece. Faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte. E também os magos do Egito reproduziram o mesmo fenômeno, por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão um bordão, e estes se transformaram em cobra. Vamos aqui, depois a gente vai ler mais o finalzinho. Em cobras. Eles fizeram a mesma coisa que Deus fez. Nessa hora é um contra-ataque maligno, equiparando forças para dizer, Moisés, você se iludiu. Moisés, é uma ilusão aquilo que você viu no deserto. Porque no deserto, Moisés já tinha visto essa vara se transformar em cobra.
E aquilo aos olhos dele foi impactante, ele fugia daquela serpente. Depois ele pegou pela cauda da serpente e se transformou em vara de novo. E aí Moisés falou, meu Deus, Deus é comigo. Eu posso ir porque Deus, ele vai me respaldar com poder. E aí às vezes a gente entra na guerra com o respaldo da autoridade que é real de Deus. Mas o inimigo vem e equipara as forças. Você vai, né, e fala assim, eu vou falar com o meu patrão a respeito desse aumento, Deus falou. Eu vou conversar aqui com a minha esposa a respeito dessa situação. E aí você vai todo cheio de força e quando você fala não tem aquele efeito inicial. Presta atenção. Não tem aquele efeito inicial que você esperava. Faraó também fez as serpentes. E agora? Meu Deus, fiquei sem forças. E em muitas guerras que nós entramos, dá aquela sensação do quê? Perdemos as forças. Não é tudo aquilo que eu imaginava. Eu não tenho, porque a gente tem a natureza de trazer para o lado pessoal. E aí a gente diz assim, meu Deus, eu não tenho a fé que eu imaginava que eu tinha. Eu não tenho esse respaldo de Deus que eu imaginava que eu tinha. Não é bem assim o que diz a palavra diz que eu vou prosperar, eu ainda não prosperei. A palavra diz que a minha família seria bendita, ela ainda não é. A palavra diz que os meus familiares se converteriam e ainda não se converteram. Eu achei que eu ia chegar em casa e pregar o evangelho e todo mundo ia aceitar Jesus e não aceitaram. Então o inimigo muitas vezes se equipara com as forças de Deus, tentando nos iludir e nos mostrar que não é bem assim como Deus falou. Vamos voltar em Gênesis 3. Não foi assim que Deus disse. Ele começa a trabalhar na nossa mente, tentando mostrar que a palavra não é tudo isso. E aí o que a gente vê aqui? O inimigo equiparando as forças. Porém, na continuidade desse texto diz assim, mas o cajado de Arão devorou as varas deles, né? Apesar disso, mesmo o cajado operando ali, mostrando que a serpente de Deus era mais forte que as outras serpentes, apesar disso, o coração de Faraó se endureceu ainda mais. E ele não quis dar ouvido ao pleito de Moisés e Arão, como o Senhor tinha predito. Ok? Então veja só, o coração em Êxodo 5, o coração de Faraó se endurece, eu não vou deixar, eu não conheço Yahvé, o povo não vai partir, ele é meu escravo, eu sou Deus aqui na terra. Aí em Êxodo 7, Deus diz, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, já que ele não quer entrar, ele não quer deixar o povo ir. E aí, Moisés, o único feito que ele conhecia era jogar a vara. Arão joga a vara, se transforma em serpente. Faraó vem e equipara isso. Então não foi nada muito sobrenatural aos olhos de Faraó, porque os magos, os encantadores dele fizeram a mesma coisa. E ele endurece ainda mais, diz aqui, endureceu ainda mais e não quis deixar o povo ir como o Senhor tinha predito, ok? Presta atenção, começam as pragas, ok? Então já que esse início de guerra, o inimigo se equiparou, o inimigo disse, eu também tenho o meu sobrenatural. Lembre-se que o inimigo, ele habita onde? Nas regiões celestiais, na região do sobrenatural. E ele tem força sobrenatural, nós não podemos ignorar isso. Ele não é o todo-poderoso, ele não se equipara a Deus, ele é subjugado por Deus, na cruz ele foi exposto e humilhado e derrotado publicamente, mas ele tem força também no sobrenatural. Preste bem atenção. Felipe, o coração do homem é um campo que Deus, por respeitar o livre-arbítrio, ele não interfere. Ele não interfere. E é por isso que, infelizmente, nem todos serão salvos. Alguns endurecerão o seu coração de tal forma que experimentarão a morte eterna, que experimentarão a condenação eterna. Se Deus amolecesse o coração de todo mundo para recebê-lo, ninguém o receberia por vontade própria. Ninguém o receberia por arrependimento. Ninguém o receberia por consciência de cair em si e reconhecer a sua natureza pecadora para receber Jesus no coração.
Então, Deus, ele amolece o coração de quem predispõe o coração a amolecer. Deus amolece o coração quem primeiro se abre para... E se você pegar por essa linha de raciocínio, por que Deus não amoleceu o coração do filho pródigo para não pegar a herança e ir embora? Por que Deus não convenceu a esposa de Ló a não olhar para trás? Por que Deus não convenceu? Porque Deus espera que a predisposição do nosso coração se incline para aquilo. E o coração de Faraó se inclinou para a dureza. Então Deus diz, já que ele não vai permitir meu povo, eu vou mostrar através de grande mão. E você vai ter essa resposta no final de tudo, dessa guerra, presta atenção. Começaram as pragas, e aí vem a primeira praga, ok? Eu não vou ler cada versículo de praga, porque tomaríamos muito tempo, mas depois você vai ler o livro de Êxodo, até capítulo 12, mostra todas essas pragas. Toda a água se transforma em sangue, a começar pelo rio Nilo. Então Arão vai lá, toca com o cajado, todo o sangue. Anote isso. Essa primeira praga já mostra da vida para a morte. Da vida para a morte. Ok? Da vida para a morte. Aonde tinha vida, gera morte. Essa é a primeira praga. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, e ela refere a água como algo que é vida. Você pega lá no livro de João, capítulo 7, versículo 38, diz, aquele que crê em mim, como diz na Tanakh, nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Apocalipse 22, versículos 1 e 2, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, translúcido como cristal, fluía do trono do Cordeiro. Amém? Então presta atenção, água é vida. Então a primeira coisa que Deus mostra ali, e os egípcios consideravam o rio Nilo um rio santo, um rio consagrado, um rio sagrado, porque ali o transbordar do rio dava a prosperidade que o Egito tinha nas suas plantações. Então o que acontece? Eles viam aquilo como a vida do Egito estava no Nilo, e de repente o Nilo se transforma em sangue, e o sangue se refere à morte, né? O derramado sangue é a morte, o sacrifício de animais é a morte, né? O sacrifício do cordeiro é a morte. Então a primeira coisa que vem é mostrar que haveria morte no lugar da vida. Mostrar para o Egito que haveria morte no lugar da vida se Faraó não permitisse que o povo fosse embora, ok? E aí, o que acontece? A mesma coisa, os encantadores vêm e conseguem, através de mágicas, fazerem com que a água também se tornasse sangue. Eles fazem essa mágica lá também, esse encantamento, e aí Faraó mantém o coração endurecido. E é interessante que diz, né, no final dessa passagem, que eles começam a cavar para achar água de novo, que depois se passaram 7 dias, depois que a água deixou de ser sangue, se passaram 7 dias. E eu até anotei isso só para você, como um fator histórico, para entender que não foi um dia depois do outro as pragas, foi um período. Foi um período, não tem precisão de dias exato, mas foi um período em que durou essa guerra. Não foi uma guerra de 10 dias, 10 pragas, não. Foi um período, só o dia de noite que ficou escuro foram 3 dias e 3 noites. Então foi uma soma de dias, uma guerra que se estendeu. E existem guerras nas nossas vidas que vão se estender. Por quê? Porque o inimigo, o que ele vai fazer? Ele vai resistir na guerra. Uma guerra são 2 inimigos atacando e resistindo. Ok? Então não imagine que as guerras que a gente entra, às vezes duram, um dia resolveu tudo. Tem que haver perseverança, tem que haver suprimento, tem que renovar a fé, tem que renovar o ânimo. E aí continuou. E aí vieram as próximas pragas. E aí vem a praga das rãs. Aí depois das rãs, diz que o Egito se encheu de rãs que subiam do Nilo. A ponto de que depois que acaba essa praga, porque Faraó chama Moisés e fala assim, ora ao seu Deus para acabar com isso que eu libero o teu povo. E aí Moisés fala que ora e aquelas rãs morreram, que se ajuntaram nos montões e todo o Egito cheirou mal. Cheirou morte. Lembra que começou com morte?
aquelas vans. E aí ele não deixou endurecer o coração de novo e não deixou o povo ir. Aí veio a terceira, que foram os mosquitos. E aí veio a quarta, que foram as moscas, né? E aquele enxame de mosquitos e de moscas só sobre os faraós e nada sobre o povo de Deus. Era um efeito sobrenatural, o povo de Deus ficava preservado. Tudo vinha só sobre os egípcios. E quando vem as moscas, o faraó já começa a ficar desesperado, cansado disso. E aí, faraó tenta achar uma forma de negociar a guerra. Prestem atenção. Quando entramos numa guerra, sabemos pelo que estamos guerreando. Sabemos qual é o objetivo que queremos alcançar. Cuidado, porque o inimigo muitas vezes vai tentar negociar no meio da guerra. Olha só o que diz, no meio da invasão das moscas, que é a quarta praga, olha só o que Faraó diz para Moisés. Êxodo 8, 25. Então o Faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs uma proposta. Ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus, aqui mesmo em terras egípcias. Presta atenção na sutileza do inimigo em meio à guerra. Você sabe que a guerra é travada por exércitos, mas a guerra também tem espiões que trabalham na sutileza, que se infiltram com informações, para tomar informações, para levar informações. Então a guerra, ela não é só batalha, tiro, flecha, fogo para todo lado, não. Existem as sutilezas no meio da guerra. E nós precisamos estar em Deus para ter discernimento nesses momentos de sutileza. Então, olha só isso. Faraó chega e propõe, ide, portanto, e ofereceis sacrifício ao vosso Deus aqui mesmo. Ele fala assim, o objetivo de vocês não é adorar a Deus? Olha isso. Não é adorar a Deus? Então eu permito que vocês adorem a Deus aqui mesmo na terra do Egito. Mas qual era o propósito? Era sair da terra do Egito. Então nós numa guerra não podemos perder o foco no propósito que essa guerra tem. Não podemos perder esse foco. Anota isso. Quem está me entendendo aí? Levanta as mãos, joga coração, diz eu estou entendendo. Ok? Quem está entendendo? Nós não podemos desistir do propósito final por qualquer... Porque às vezes numa guerra, o que acontece? Uma guerra cansa, queridos. Uma guerra desgasta. Uma guerra sobrecarrega. Então, no meio da guerra, às vezes nós estamos sobrecarregados, cansados. Sabe o que a gente faz? A gente começa a negociar. A gente aceita uma negociação para ser quase igual o resultado, mas não é o resultado que Deus tem para nós. Ok? Então, mesmo cansado, Moisés aqui, Arão, cansado desse, vai até Faraó, volta, vai até Faraó, Faraó. Aí vem a estratégia inimiga. Olha, faz o seguinte... Eu deixo vocês adorarem a Deus aqui. Eu deixo vocês sacrificarem a Deus aqui na terra do Egito. Só que Moisés estava atento que ele estava diante de uma guerra e que diante de uma guerra poderia vir a sutileza do inimigo. E ele diz, não, se eu sacrificar aqui, os egípcios não reconhecem o nosso Deus, eles vão nos apedrejar por estarmos desonrando os deuses do Egito. E ele diz, não. E aí Faraó endurece o coração e fala, então também ninguém sai dessa terra aqui. Ninguém vai embora dessa terra. Veja só. E aí o que acontece? Novas pragas. Poder de Deus se manifestando. Poder de Deus mostrando para Faraó de que ele não era Deus. E aí vem, os animais ficam doentes, vem uma peste sobre os animais, aí começa a morrer. Queridos, o Egito começa a ser devastado, porque começa a perder todo o seu poder. E aí vem, os animais ficam doentes. Aí vem os tumores em animais e nos homens. Aí eles começam a ter esses tumores nas suas peles. Eles começam a ter essas chagas, essas feridas. E aí os campos são devastados por uma chuva de pedras. A Bíblia diz que essa chuva destrói quase metade de toda a plantação, da plantação que já estava, olha só que interessante, a plantação que já estava no tempo da colheita é destruída, que estava verde ainda não.
Até cita, né, os tipos de planta que são destruídas pela chuva de pedra. E aí depois, quando essa outra parte começa a brotar e dar o fruto, aí vem as nuvens de gafanhoto, que é a oitava praga. As nuvens de gafanhoto. Então você imagina, se quando vem as chuvas de pedra, era uma parte da plantação já no fruto e a outra ainda no broto, teve que ver o tempo desse broto virar fruto para vir a nova praga. Então por isso que eu estou dizendo que essa guerra durou. Essa guerra não foi do dia para a noite. Essa guerra durou dias, durou semanas, talvez até meses, debaixo de um conflito, de uma guerra, porque o inimigo resistia. Queridos, e talvez você esteja numa guerra já há dias, há meses, ou talvez até há anos, porque o inimigo está resistindo nessa guerra. Mas eu quero te dizer que Deus vai, através de mão forte, através de braço forte, te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? E aí, quando chega nessa oitava praga, novamente o inimigo solta uma sutileza. Novamente, o inimigo tenta, exatamente, João, dá a sensação que a praga foi um dia depois do outro. Porque a gente vê em filme, o filme passa em 1 hora, o seriado passa em alguns capítulos. Mas a verdade é que uma guerra às vezes pode durar anos. Quantos aqui, você não precisa se manifestar, estão enfrentando uma guerra que dura anos? Pela sua família, uma guerra por um território, uma guerra por uma empresa que você abriu, uma guerra pela salvação dos seus vizinhos, pela salvação de vidas. E a gente vê que nessa oitava, quando os gafanhotos vêm e aí destrói, e aí Faraó não teria mais sustento. Êxodo 10, 11, olha só. Faraó chega assim e diz assim, ó, não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé. Porque isso é o que vós mesmo pediste, e vos expulsaram da presença de Faraó. Faraó chega, Êxodo 10, 11, e começa a negociar de novo com Moisés. Diz assim, Moisés, eu deixo vocês irem, mas vai só os homens, as mulheres e as crianças ficam. E o gado fica. Não é isso que você queria, que os homens adorassem a Deus? Pode ir, toda força produtiva pode ir, mas as mulheres ficam. Sutileza, de novo, tentando tirar, presta atenção, tentando tirar o foco do objetivo da guerra. A guerra, queridos, o objetivo da guerra era libertar o povo. Não era que o povo simplesmente fosse adorar a Deus. Esse era um pedido que Moisés tinha feito para Faraó, liberte o meu povo para que a gente vá ao deserto adorar a Deus. Ele não disse só, nos dê uma permissão de adorar a Deus. Ele diz, liberta o meu povo. Só que Faraó tenta ignorar essa primeira parte do liberta-me e apresenta só a segunda parte da proposta. E são negociações que muitas vezes vêm tentando nos iludir, tentando nos enganar. Mas hoje Deus diz, atenta. Atenta para a promessa que eu tenho para vocês. Porque é nessa promessa que eu vou conceder vitória em nome de Jesus. E aí vem a nona praga. O Egito é coberto 3 dias e 3 noites por trevas. A Bíblia diz que as trevas, está escrito na Tanakh, que as trevas são tão densas que eles conseguiam tocar no negrume, na escuridão. Você consegue imaginar o que é isso? E eles não conseguiam ver uns aos outros. E eles passaram 3 dias e 3 noites sem saírem do lugar. Só tinha luz na região de Goshen, que era onde moravam os hebreus. Era uma cidade dormitório dos hebreus, Goshen, onde eles fizeram a maioria das construções na época. Ok? Quando vem, olha isso, olha quantas propostas o inimigo faz, tentando nos dissuadir da guerra em si. Aí Faraó vem com uma nova proposta. Êxodo 10, 24. Ele diz assim, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes, olha isso, ide, portanto, servi a Yahvé, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças e mulheres podem ir convosco também.
Porque Israel, ele tinha o próprio rebanho, o próprio gado dele para o sustento, para o alimento, para o leite e para a carne. Ok? Eles tinham um rebanho que o Egito permitia que eles cuidassem. Olha isso. Olha isso. Primeiro, adorem a Deus aqui mesmo, na terra do Egito. Eu deixo vocês adorarem a Deus. Sacrificarem a Deus. Segundo, os homens podem sacrificar. As mulheres e crianças ficam. Agora, os homens, mulheres e crianças podem ir. Nós, parece que agora nós vamos ser libertos, o povo todo. Mas o gado fica. O gado fica. E aí, sabe qual é a resposta de Moisés? Não, não tem como. Nós vamos sacrificar o quê? Se a gente for sem o gado, nós vamos sacrificar o quê? Porque Deus disse para Moisés, olha, vocês vão levar tudo do Egito. Vocês não vão deixar nenhuma unha. Nenhuma unha ficará. Vocês levarão tudo, inclusive os despojos de ouro e de prata e riquezas do Egito irão com você. Então, queridos, quando Deus nos promove a uma guerra, lembra que Deus promove guerra nas nossas vidas e Ele nos dá qual vai ser o objetivo dessa guerra, nós não podemos negociar o objetivo final. Nós não podemos entrar numa negociação. Por quê? Porque na negociação quem vence é o inimigo. Nós precisamos ser firmes nos princípios. Isso fala de princípios. Uma vida de princípios não negocia. Não negocia nada, a não ser cumprir o princípio exatamente como ele é. Então, numa guerra, quando negociamos princípios, a vitória se torna do inimigo. Ok? Então, chega a 10ª praga. Porque em todas essas, como Moisés não negociava, Faraó se enfurecia cada dia mais. E o que acontece? Ele acabava ficando mais irado e endurecia mais ainda o coração. Mais ainda o coração. Veja só. Então, a guerra tem um objetivo. Na guerra tem princípio. Você negociou o princípio, o inimigo venceu. Por que muitas guerras não estamos vencendo? Porque, não digo você, quando não estamos, eu digo o povo de Deus. Porque no meio da guerra ainda negociamos muitos princípios. E nessa guerra o inimigo acha espaço, acha brecha para invadir. E aí vem a 10ª praga. A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Lembra que a primeira praga era da vida para a morte? A 10ª praga, anota isso, queridos, que é lição, ensino, revelação, conhecimento. A 10ª praga se torna da morte para a vida. Então, da vida que existia no Rio Nilo, veio a morte. Agora, na 10ª praga, Deus anuncia da morte para a vida. A morte dos primogênitos para a vida em liberdade do povo de Deus. Por quê? Porque haveria um sacrifício do Cordeiro. E o sacrifício do Cordeiro representa o quê? Nascer de novo. Representa a vida. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvo. Meu Deus, que coisa linda! Olha isso, queridos. Olha isso. A guerra começou da vida para a morte. Mesmo numa guerra, queridos, há muita morte. Numa guerra há muito cheiro de morte. Numa guerra há muito contexto de morte. A guerra é difícil. A guerra ela é necessária espiritualmente, a batalha espiritualmente, mas o tempo da batalha ela é sobrecarga. Mas Deus está mostrando aqui que aqueles que perseveram, que não negociam princípios, que não abrem mão do objetivo daquela batalha, no final verão que da morte virá a vida. Amém? E aí Deus começa a municiar o povo de Deus com armas espirituais para a guerra. E olha só, olha a hora que Deus começa a dar armas. Na 10ª praga,
Deus começa a dar armas. Parece uma coisa incoerente. Ué, mas a guerra já está acontecendo. E agora Deus vai municiar o povo de armas. Então ele diz, se pegue o sangue, cada família vai oferecer um cordeiro, pegue o sangue e passe nos umbrais, né? Versículo 7 está falando da cobertura do sangue. Lembra que uma das nossas armas, da nossa milícia, é o sangue do cordeiro? Então Deus começa a dar armas agora, use o sangue. E aí vocês vão se alimentar do cordeiro, que é uma referência a respeito de Cristo, o cordeiro que vai ser sacrificado para tirar o pecado do mundo, e esse cordeiro é Cristo, ou seja, próprio revestimento da armadura de Deus. E aí isso, né, Êxodo 12 fala dessas armas, Êxodo 12, 7, os umbrais, o sangue nos umbrais, Êxodo 12, 8, o cordeiro de Cristo, a própria armadura, Êxodo 12, 11, vê se você recorda, lombos cingidos, cingivos, pois, com a couraça, com o cinto, sandálias nos pés, calçados, cajado na mão. O cajado representa, né, que você está armado, que você tem algo para lutar. Então, as armas, agora a pergunta é, mas por que as armas são entregues agora? Se toda a batalha já estava acontecendo. Preste atenção, queridos, no que Deus vai nos revelar agora. E o que Deus vai falar conosco agora. Abra aí, Êxodo 12, versículo 12. Êxodo 12, 12. Diz assim: naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Agora presta atenção nessa parte do versículo. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Queridos, a guerra é espiritual, não é uma guerra física. Toda guerra que se manifesta no reino físico é porque primeiro começou no plano espiritual. O propósito de Deus com as 10 pragas não era subjugar Faraó, não era subjugar o Egito só, que aprisionava, mas era subjugar os deuses adorados no Egito. E depois no grupo do Telegram, para quem faz parte lá do grupo, e se você não faz parte, vai no link na bio e se inscreve o quanto antes, eu vou colocar cada praga, e é um estudo que existe, em relação, cada praga tem relação com um deus do Egito. O sangue tem relação ao deus, o sapo, as rãs, cada praga confrontava um deus. Por quê? Porque aquela geração não conhecia o Deus invisível. Aquela geração só ouvia Deus, só conhecia Deus de ouvir falar, como Jó. Aquela geração não tinha visto Deus ainda, ou não tinha adorado a Deus como deveria ser adorado. Aquela geração conhecia os deuses do Egito. E se eles não vissem os deuses do Egito serem subjugados por Yahvé, eles sairiam do Egito com os deuses egípcios no coração. E isso aconteceu ou não? Aconteceu. O povo não poderia sair daquela terra contaminado. Êxodo 32, 4. Olha o que diz em Êxodo 32, 4. Este Arão, o profeta de Deus, Arão, recebendo das suas mãos o ouro, os brincos, as joias, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: essa é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. O povo de Deus, quando viu que Moisés não voltava de Horebe, do monte, não voltava há mais de 40 dias, eles revelaram o que estava no coração. E sabe o que acontece? E aí eles fazem um bezerro fundido. No Egito tinha um
Deus em forma de touro chamado Apis, que era considerado o Deus perfeito, o Deus mais poderoso. A junção de vários deuses num Deus chamado Apis. E eles dizem assim, essa é a imagem do Deus que nos tirou do Egito. Queridos, toda uma guerra de pragas. Mas na verdade, uma nova guerra estava apenas começando. Quantos entenderam o que Deus falou aqui nessa manhã? Uma guerra para libertar o povo, onde Deus não podia levá-los a usar nenhuma das armas, porque eles não teriam condições. Deus tomou aquela guerra sozinho e manifestou o poder dele para subjugar aqueles que se chamam deuses sobre essa terra. Para que aí sim pudesse começar uma guerra, uma nova guerra, que eles iriam batalhar em toda a travessia do deserto e para entrar na terra prometida. Toda aquela guerra focando o povo novamente. Assim como a guerra em Jó, o foco era ele. Novamente, Deus manifestou poder, sinais, milagres, prodígios e maravilhas, focando o seu povo. Anote essa frase que nós colocamos ali, que nós falamos na segunda-feira. O foco de Deus em todas as guerras é sempre nós. Você vai perceber isso. E o nosso foco é sempre vencer dentro de nós e fora de nós o inimigo das nossas vidas, em nome de Jesus. Quantos recebem? Quantos entendem? Quantos podem dizer glória a Deus? Queridos, as batalhas bíblicas nos ensinam demais. Nos ensinam como é que o inimigo trabalha. Nós precisamos conhecer essas guerras, nós precisamos entender essas guerras e nós precisamos decidir nas nossas vidas travar as nossas próprias guerras. Permitir que Deus nos condicione como soldados deles as guerras que existem. Queridos, as guerras são necessárias, não podem ser ignoradas, não podem ser negociadas. Você não pode negociar as guerras com o inimigo para não ter que guerrear. Você não pode fazer isso. Isso é perigoso demais. Ou não entre na guerra. Mas se entrar na guerra, não negocie. Vá até o final. Tem pessoas que preferem não entrar na guerra. Preferem se preparar mais primeiro. A guerra é inevitável. A guerra é inevitável. Porque sem essas batalhas não haverão vitórias. Não haverá crescimento espiritual, não haverá fortalecimento, não haverá uma limpeza em nós. Por isso que a jornada bíblica é o trabalho de Deus em nós, para que nós possamos influenciar outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Quantos recebem nessa manhã? O tempo já foi, já esgotou. Já tenho mais 3 minutos só aqui para acabar o tempo da nossa live. Amém? Você percebe que as próprias pragas eram a base menor de toda essa guerra? A questão era detectar como é que o inimigo ele quer trabalhar para nos dissuadir, para nos desanimar, para nos fazer desistir. Mas nós não vamos desistir. É assim que vencemos as nossas guerras. Estamos conhecendo as armas que temos, estamos conhecendo a autoridade que temos e estamos conhecendo mais a forma como o inimigo que temos, ele trabalha tentando nos fazer desistir. Amém? Queridos, eu coloquei uma enquete lá no grupo. Quem já respondeu a enquete aí? Lá no grupo do Telegram. Entre no grupo do Telegram. Todos os dias no grupo do Telegram tem o quê? Tem novidade lá. Quem já respondeu a enquete? A enquete é o seguinte: eu vou ministrar, para quem está no grupo, é algo exclusivo para quem participa do grupo, sobre uma guerra que não são essas que estão nas lives. E eu dei lá 4 opções para vocês escolherem qual é a guerra que vocês querem ouvir. Se é a guerra de Josué em Jericó, se é a guerra de Davi contra o gigante, se é a guerra de Neemias pela reconstrução do templo, ou se é a guerra de Paulo contra Mamon em Tiatira.
É você que vai escolher qual é essa guerra. Eu vou gravar uma videoaula e você vai escolher qual é a guerra que você vai. Quem não votou, vai lá para o grupo do Telegram agora e vota. Eu vi que passaram algumas perguntas aqui também, ok? Passaram algumas perguntas que eu não consegui responder porque estava na sequência da aula, da ministração. Repete essa pergunta lá no grupo agora, ok? Nós falamos a respeito de... na segunda-feira falamos sobre a mulher de Jó, porque não deu tempo de falar aqui, teve questões a respeito da mulher de Jó. Então, queridos, participa do grupo. Mesmo se você não possa participar na hora, me manda no direto. Vamos falar. Eu sei que várias pessoas já votaram lá. E outra coisa, ainda está... Eu pedi para a Semente de Vida segurar mais uns dias, como a gente está no mesmo tema. Ainda está em promoção o livro Yodas, que fala sobre uma guerra silenciosa que nós podemos estar travando sem saber. E precisamos estar atentos, ok? Tá com promoção para quem comprar através de um link com um código chamado hashtag Jornada Bíblica. E hoje, mais tarde, eu vou fazer o sorteio. Hoje vai ter o sorteio mais tarde, não vai ser agora, ok? Então quem ainda entrar lá no link, no meu feed vai ser sorteado uma Bíblia e 3 livros junto ao Semente de Vida. Você tem que participar lá, tem as regras, tá lá num dos meus posts, procura lá para você participar, ok? Então, saindo agora, porque já está encerrando aqui, saindo agora, vai para o grupo, coloca as suas impressões, coloca a frase que mais falou com você, coloca o que você achou dessa ministração. Queridos, olha que poderoso, toda uma guerra para começar uma nova guerra, ok? Toda uma preparação numa guerra para começar uma nova guerra. Então, às vezes, nós vamos sair de uma guerra e entrarmos em outras, mas em todas, Deus será conosco e nos concederá vitória. Que Ele te dê discernimento, unção, vida de Deus, capacitação para todos os dias você vencer as suas guerras. E na live de sexta-feira falaremos sobre a guerra dos chofares. E você não tem ideia do milagre de Deus nessa guerra, em nome de Jesus. Amém? Amo sua vida. Deus te abençoe, abençoe sua casa, Regina, Thaís, Cris Gonçalves, Roseli, Felipe, todos os que estão aqui nessa manhã. Muito obrigado, João, muito obrigado, Josi, quem mais aqui? A Jane, a Carmen, todos, pastora Fernanda, Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã, Luciana, Lucélia, a vida de Deus em você hoje e que você vença suas guerras, não negocie seus princípios, fique atento às ciladas do inimigo. Lembra que a armadura de Deus é para nos fazer escapar das ciladas do inimigo. Olha as ciladas do inimigo aqui no meio das pragas, na hora do cansaço. Ele espera você estar meio cansado e vai querer entrar com ciladas. Mas Tati, Lica, Carlos Bonorino, você não vai ser enganado por essas ciladas em nome de Jesus. Amém? Encerrando em 3, 2, 1. Beijo no coração. Amo sua vida. Obrigado pelo carinho e pela confiança.